A Certeza da Vitória, de Eliana Machado Coelho, pelo Espírito Chélida, parte 4, capítulo 10. Isabela estava jogada sobre sua cama, chorando silenciosamente, quando Anita chegou. A amiga sentou-se ao seu lado e afagou suas costas. E aí, como você está? Remexendo-se e secando o rosto, murmurou com voz rouca. Péssima. Imagino. Anita circunvagou o olhar pelo quarto. Reparou demoradamente um lugar sobre a cômoda onde havia fotos de Dulce com os filhos, tendo ao lado flores e velas grossas daquelas que duram dias acesas. Percebendo que a amiga olhou longamente para o lugar, Isabelle justificou. A Rafaele fez assaltar para minha mãe, são fotos nossas com ela. E você acha que a sua mãe precisa disso? Ah, Anita, tá bom, não falo mais nada. Mas que isso não me parece bom, não parece. Ofereceu uma pausa e perguntou: já sabe o que vai fazer? Não, não tenho ideia. O que você acha? Sei lá. É difícil, né? Anita tentou ser neutra. Ele sabia disso há tempos e não me contou nada. Chorou discretamente. Como você falou, como vou olhar para o Rodrigo sabendo que o pai dele matou minha mãe? Talvez eu não tenha dito uma coisa legal, esquece, mas é a verdade, entoou com uma voz chorosa. Não sei se a culpa é dele ou não, tornou a amiga indecisa. Culpa dele, que é do pai do Rodrigo? Culpa do pai dele é, afinal estava dirigindo. Sabe o que eu acho de verdade? Acho que as pessoas precisam assumir seus erros e as suas falhas. Tem muita gente omissa por aí dando uma de vítima e... Anita falava sem refletir ou levar em consideração qualquer circunstância ou nível de entendimento. Até mesmo a lei de causa e efeito tem influência em muita coisa que acontece. Suas palavras críticas influenciavam a amiga que nem sempre tinha opinião própria. Isso mesmo, Anita. Aconselhe minha filha direito, dizia o espírito Dulce, desejando que a encarnada manifestasse suas opiniões. Diga a ela que não sofra por ninguém. Essa vida é cruel. A gente se sacrifica pelos outros, doa-se a vida inteira para depois ser enganada. Isabelle precisa deixar de ser boba. Também acho, Anita. Tornou amiga. O pai dele acabou com a nossa vida, com a nossa paz. O Rodrigo deve ser do tipo do pai. Quis me enganar, mentiu para mim, escondeu toda a verdade. Não admite que o pai dele é responsável por tudo o que eu e meus irmãos vivemos. Estou cansada. Olha para mim. Olha para minha vida. Nesse instante, escutava-se Rosa discutindo com Rafaele. Essa outra aí referiu-se à madrasta, infernizando a nossa vida em minha casa. Ah, nisso você tem razão, e vai me desculpar, mas tenho que falar. O seu pai também, né? Isabelle pendeu positivamente com a cabeça, concordando com algo que sempre relutou aceitar. Verdade. Andei pensando bem, você tem razão. O meu pai é outro que não toma atitude nenhuma e contribui com tudo isso que vivemos hoje. Lágrimas correram em seus olhos no instante em que Dulce a abraçou pelas costas. Minha mãe sempre foi uma mulher exemplar, ótima mãe, excelente dona de casa. Cuidava da gente, da casa do meu pai, você lembra? Lembro sim, lógico. Mas ela morreu e ele colocou essa aproveitadora aqui dentro e nossa vida virou isso. Se hoje a Rafaela está fazendo o que faz, a culpa é da falta de orientação e dos desaforos que ela tem de aturar aqui dentro por causa da Rosa e da Vera. Até que enfim você está começando a entender tudo, minha filha. Preciso que alguém saiba da verdade, que alguém descubra porque eu morri daquele jeito tão estúpido e cruel. Foi tudo muito bem tramado pela Rosa e por seu pai. Minha mãe não mereceu o que aconteceu, coitada. Isabelle chorou. Tudo começou com o desgraçado que matou minha mãe. Eu odeio esse homem, revoltou-se. Nesse momento, Rafaela adentrou no quarto e bateu fortemente a porta, em sinal de protesto contra a madrasta, que ainda gritava em algum lugar da casa. Só depois a jovem viu a irmã e Anita. Após mencionar alguns palavrões, falou: que saco! Tenho vontade de matar essa Rosa desgraçada. Olhando para a irmã, perguntou em tom mais brando: o que foi? Por que está chorando? Isabelle contou tudo novamente. No final reclamou. Ele escondeu tudo de mim. Como pôde fazer isso? O Rodrigo gosta de você. Não contou porque ficou com medo. Simples assim. A irmã resumiu. Não é tão simples assim, Rafaele. Ele mentiu.
Se ele escondeu foi porque não quis te perder. Deixa de ser trouxa e para de pensar besteira. Mas o pai dele matou nossa mãe. Não foi porque ele quis. Tanto é que o homem ficou até doente por causa disso. Você não vai ficar com o pai dele, nem precisa ir vê-lo se não quiser. Não é tão simples assim. Você não está entendendo. Nossa vida está desse jeito por culpa dele. É errado. Nossa vida está desse jeito por culpa do pai, que foi um idiota por ter se casado com essa infeliz que está aí. Era com isso que você deveria se importar. Tínhamos que criar coragem, chegar para o pai e exigir que essa falou um palavrão. Rosa e os filhos saíssem daqui, isso sim. No mesmo instante, Rafael, com uma atitude abrupta, decidiu. E quer saber de uma coisa? Fui. Você não vai me ouvir mesmo. Não vou gastar meu tempo. Virou-se e bateu a porta quando saiu. Após alguns instantes, sem saber que estava sob efeito das vibrações de espíritos inferiores, Isabelle, tomada por um momento de fúria, decidiu: vou cuidar da minha vida. Meu pai é um trouxa mesmo, essa casa nunca vai ter jeito. A Rafaela não aceita conselhos, vai fazer burrada e vai sobrar para mim que sou a mais velha. Viu o jeito que ela fala? Viu as amizades que está arrumando? Vive na casa de não sei quem, não sei onde. Arruma-se toda. Ela e a Vera ficam competindo para ver quem se veste melhor, quem se produz mais. As duas vivem brigando por causa de roupa. O Ailton nem conversa com a gente, só sabe estudar e ficar com a turma dele. Agora que está fazendo medicina, nem lembra de nós. Ainda mais estudando em outra cidade, ele nem vem mais aqui. Vou cuidar de mim. Não vou conseguir olhar para o Rodrigo e ficar numa boa, sabendo que ele mentiu para mim, que o pai dele atropelou minha mãe. Vou cuidar da minha vida. Vou focar no meu trabalho. Mas você está certa, mas... como vai ser isso se trabalha com ele lá no banco? Anita lembrou. Isabelle ficou pensativa e explicou. A gente não trabalha no mesmo andar. Não nos vemos muito. Mas foi ele que arrumou esse emprego para você. Acha que isso é importante? Isabelle se preocupou. Será que devo deixar esse emprego no banco porque vou terminar com ele? Você é sócia do salão, Anita disse, fazendo-a lembrar. Não se esqueça disso. Uma nota de inveja ecoou nas palavras da amiga, que suspirou fundo e não falou mais nada. Mas o salário lá é garantido, além de ser muito bom. Apesar dos fortes sentimentos, Isabelle terminou o namoro com Rodrigo, que ficou imensamente triste. Ela chorou muito às escondidas. Gostaria que os outros a vissem como uma mulher firme e decidida, sem qualquer arrependimento de suas decisões, mas na realidade não era isso que se passava em seu íntimo. Um coração sem entusiasmo pode sofrer muito pelas más decisões. Por generosidade e nobreza, Rodrigo a tratava com cortesia e educação, quando casualmente a encontrava sem se deixar levar pelo ocorrido. Ele decidiu não contar para o pai o que aconteceu. Sua mãe e seus tios concordaram com a decisão. Foi a atitude mais sábia e sensata para não fazer Nélio sofrer ainda mais por aquela fatalidade. O tempo foi passando. Os negócios do salão de beleza estavam dando tão certo que as 3 sócias decidiram expandir. Mesmo trabalhando no banco, Isabelle dedicava todo o resto do tempo livre para a sociedade. Quase não ficava em casa. Na garagem, mudaram o salão para um espaço bem maior. Regularizaram os documentos e o novo estúdio de beleza ficou perfeito. Precisaram de mais funcionários que logo foram contratados. Algumas vezes, Anita se queixava pelo fato da amiga não estar tão presente. Na verdade, ela gostaria de que Isabelle deixasse o banco para cuidar mais do salão. Lúcia, ao contrário, incentivava a amiga a continuar com o emprego. O salário, além de bom, era garantido, ainda mais depois que Isabelle foi promovida. Nesse período, Lúcia vivia muitas dificuldades em sua casa, principalmente por conta das brigas entre seus pais, que aumentavam de frequência e intensidade. Ela vivia cabisbaixa. O que foi, Lu? Porque está com essa carinha? Quis saber o cabeleireiro que foi contratado para trabalhar no estúdio. Nada não, respondeu Lucy. Você não me engana, querida. Exaltou-se. Guardar problema na alma infarta o coração. É na sua casa o problema de novo, é? Perguntou com trejeitos próprios. Mais ou menos. Mais ou menos? É. Ela em casa, sim.
Nunca tivemos um clima muito bom, mas nos últimos tempos estão conseguindo deixar pior. Amore, presta atenção. Se o problema é dos outros, isso não pode te afetar. Se for seu, é você quem precisa resolver, aconselhou Betinho, assim gostava de ser chamado. Não é tão fácil assim, estou cheia de lá. E o que te prende na sua casa? Ele indagou. O imprevisto daquela pergunta desarmou Lucy, que parou e ficou olhando firme. Meu bem, tornou ele, não gosto de me meter na vida dos outros, mas quando vejo você e a queridíssima Belle dizendo que a casa onde moro é um inferno, eu me pergunto, o que as prende lá? Não houve resposta. Masoquismo, lógico, só pode ser. Aproximando-se da amiga, sentou-se em uma cadeira ao lado e falou em tom ameno. Sou o que sou e não tem jeito. Tenho 1.795.000 perguntas para fazer para Deus quando encontrá-lo. Ele que me aguarde. Ressaltou de um jeito engraçado, mas respeitoso. Uma coisa eu tenho certeza, nesta vida eu não posso me mudar. Não consigo ser diferente. Cochichando, revelou. Se eu tentar falar grosso, agir e me vestir diferente, fico muito mal. Talvez eu faça isso por um dia ou dois, depois me deprimo. Desde criança me senti assim. Daí contei para minha mãe, ela chorou muito às escondidas, claro, mas eu percebia. Daí ela me aconselhou. Roberto, meu filho, não se revele agora. Você é muito jovem, só tem 14 anos. Espera um pouco mais, segura a onda. Sabe por quê? Porque você não vai saber lidar e conviver com as pessoas amargas que não vão saber entender sua situação. Vão fazer piada, deixar você magoado, e isso vai doer muito. Então aceitei o conselho da minha mãezinha. Consegui me segurar até 19 anos. Foi bem difícil. Algumas pessoas percebiam e falavam mal nas minhas costas, mas não tinham certeza. Naquela época, era assim. Outras já tinham entendido ou percebido que eu era gay e não se importavam. Então comecei a assumir, andando do jeito que gosto. Aos poucos fui mudando minhas roupas, fiz curso na área da beleza. Daí meu pai, quando soube, ficou louco. Ressaltou. Meu irmão mais velho me deu 2 surras, acredita? Não esperei para levar a terceira. Eu trabalhava num salão lá na Zona Sul. Cheguei para a proprietária, um amor de pessoa, que Deus a tenha. Ela faleceu por causa de um câncer de mama, né? Uma pessoa boníssima, mas ficou correndo atrás de dinheiro. Ela e o marido tinham 3 salões daqueles imensos. Exacerbou. Cerca de 30 profissionais em cada um. Ganhavam muito bem. Começaram do nada. Daí que ela deixou de fazer os exames de rotina por uns 3 anos seguidos. Quando foi fazer massagem com uma das meninas lá no salão, porque se achava muito estressada, a massoterapeuta percebeu um nódulo na mama dela. Ela correu para o médico. Procuraram os melhores nessa área aqui no Brasil e no exterior, mas não teve jeito. Betinho ficou realmente triste ao se lembrar do caso. O câncer já havia se espalhado, tadinha. Eu gostava tanto dela, ajudei no que pude. Fiquei tão presente que me tornei alguém da família. Não saía do lado dela, ia todo dia lá, cuidava dela, ajudava até no banho. Breve pausa, se lembrou de voltar ao assunto que havia começado. Então, antes disso tudo acontecer, eu cheguei para ela e falei, Mia, meu amor, se você não me deixar dormir aqui no salão até eu arrumar um lugar para morar, vou virar indigente morador de rua. Pior é que estive olhando as pontes e viadutos e estão todos lotados. Riu de si mesmo. Aí ela me arrumou um colchão inflável e guarnições de cama. Quando meu pai e meu irmão não estavam, fui até lá e peguei minhas coisas. Todas, salientou, e levei para o fundo do salão. Também não abusei. Em uma semana arrumei lugar para morar. Um quartinho na casa de uma senhora que alugava quarto para rapazes. O banheiro era comunitário, um horror, mas me serviu. Fiquei lá por 8 meses, até achar uma casinha de aluguel bem baratinha porque queria guardar dinheiro. E sua mãe? Lucy perguntou. Chorou quando eu saí de casa, mas eu não abandono minha velhinha por nada. Vou visitá-la 2 vezes por semana, pelo menos até hoje. Sempre vou em horário que sei que meu pai e meu irmão não estão. Coitado deles. Vou lá, almoço com ela, corto os cabelos dela, faço os cabelos. Até as unhas dela sou eu quem faço. Deixo minha mãezinha linda, para ninguém botar defeito. E ela fica feliz, claro. Breve pausa e continuou. Hoje fico pensando,
Com o pai e o irmão que tenho, se eu tivesse contado antes que eu era gay com 14 anos, teria sido um horror. Não sou tão velho, mas naquela época não era como hoje. Acredito que hoje as pessoas, os pais, mesmo contrariados, toleram mais. Ainda bem que minha mãe me aconselhou, até porque tão novo, eu não iria saber lidar com a situação mesmo, né? O bullying, as piadas de mau gosto, as agressões, seria difícil. Um toque de tristeza tomou conta do seu rosto angelical quando admitiu. Até hoje é difícil. Por isso digo, quando eu passar para o outro lado, vou ter uma longa conversa com Deus. Sei que há razões para eu ser assim. Não que eu não goste de mim, eu gosto de mim, mas porque não sou igual aos outros, porque não sou homem, homem, porque não sou mulher, mulher, porque segui algo que parece ofender algumas pessoas, porque somente uma pequena parte da humanidade é gay, porque essa diferença incomoda tanto. Sei que existe uma razão, isso eu sei, Deus não é tolo, mas o que eu preciso aprender, sendo como eu sou? Longo silêncio. Betinho deu um suspiro demorado e falou: pelo menos acho que descobri minha missão no mundo, deixar as pessoas bonitas e maravilhosas. Isso me realiza muito. Mais do que eu estava falando mesmo? Perguntou-se e olhou para cima. O que me... Lúcia não conseguiu falar. Foi interrompida. O que te prende na sua casa? Pense nisso. Você é maior de idade, sócia deste salão maravilhoso. O que está esperando, menina? Um momento e considerou. Não sou a favor de destruir lares, separar pessoas. Sou a favor da família. Mas quando se tem sérios problemas dentro de casa, como você e a Bela estão tendo, o ideal é procurar coisa melhor. Às vezes me dá medo de fazer isso, Betinho. Converse com Deus. Ele vai fazer você entender que o sofrimento vai passar, que a alegria vai chegar, que tudo acontece em função da nossa evolução e para sermos felizes. E o que eu faço com o medo? Se os seus medos te colocam limites, mostre a eles quem está no comando. Tome uma atitude. Nada nem ninguém pode deter uma pessoa determinada e confiante em Deus. Lucy ficou pensativa. A aproximação de Anita inibiu a continuação do assunto. Oi, e aí, amore? Resolveu que precisava lá no banco? Betinho perguntou. Depois de esperar um século, consegui falar com a incompetente da gerente. Anita respondeu. Jogou-se em uma poltrona reservada para clientes e nem os cumprimentou. Abriu sua bolsa, pegou um cigarro e acendeu. A gerente, mulher horrorosa, com batom nos dentes, um mau hálito terrível, credo, criticou. Virando-se para Lúcia, ofereceu um cigarro. Quer? Não. Parei mesmo de fumar. E acho bom você não fumar aqui, né, Anita? Sabe que não pode, é contra a lei. Tem placa para os clientes não fumarem, vai ficar o cheiro. Cadê alguém aqui para fiscalizar essa? Xingou. Que se dane a lei. E não tem cliente agora para me ver fumando? Não deu importância. Sem demora voltou a reclamar. Tem gente que não se enxerga, né? É totalmente sem noção. A gerente tinha um cabelo horroroso. Ela passou algum gel ou sei lá o que e ficou encebado. Vai ver, até estava sem lavar. Deveria tê-la chamado para vir aqui no salão. Podia até ter dado um cartãozinho com um brinde de escova grátis. Divulgaria nosso trabalho e deixaria a mulher linda. Betinho sugeriu. Eu não. Anita falou fazendo cara de nojo. Boba. Ganharia uma cliente. Com a possibilidade de ela trazer as amigas, tornou ele. Ai, Betinho, como você é? Anita o recriminou. Sou o quê? Isso é marketing, querida. Sou esperto. Se o salão fosse meu. Mas não é. Por isso mesmo, não traga ninguém aqui que não possa pagar pelos serviços. Disse Anita em tom grosseiro. Voltando-se para Lucy, perguntou. O que você tem, hein? Nada importante. Estou pensando em umas coisas aí. Vai fazer mistério agora, é? Indagou a amiga em tom de deboche. É que lá em casa o clima está tão difícil. O Betinho me deu uma ideia e estou pensando em sair de lá. Estou com a ideia de mudança. Alugar uma casa ou um apartamento. Apartamento é ruim porque além do aluguel tem o condomínio para pagar. Pesa muito no orçamento. Anita encarou sob o efeito de uma expressão diferente. Como se lhe surgisse uma ideia, comentou. A Belle também acha a casa dela um inferno. Minha mãe sempre me enche o saco, exigindo de mim um comportamento de classe, humanizado. Riu debochando. Nós três poderíamos alugar uma casa e dividir o aluguel. O que você acha? Betinho levantou-se da cadeira giratória onde estava sentado
e olhou Anita com um canto dos olhos, examinando-a com ar de reprovação, sem que ela percebesse. Respirou fundo, pegou algumas coisas sobre o balcão e saiu de perto. Lucy, sem perder um tempo para refletir, animou-se com a proposta e murmurou: é mesmo, né? Podemos fazer isso. Estou querendo mudar. Não quero mais essa vida de balada, bebedeira, cigarro e noitadas por aí em botecos. Ah, chega. Só me sinto mal e arrependida depois. Anita deu uma gargalhada e disse: eu ia te convidar para uma balada ou para um boteco hoje à noite, tomar umas cervejas, Rio Alto. Chega, Anita. Vou por um basta. Já deixei o cigarro, parei de beber e... Deixou há quanto tempo? Uma semana, 2? Ah, deixa de ser boba, Lucy. A vida é curta e tem que ser aproveitada ao máximo. Quando ficarmos velhas, teremos coisas para lembrar. Discordo. Bebendo e fumando podemos não ficar velhas, mas sim doentes e até morrermos antes de envelhecermos. Além disso, que tipo de espíritos está com a gente quando estamos na balada, bebendo e fumando? Não nasci para ser santa. Cada um nasce com um propósito. O propósito de santa não é comigo. Nascemos para ser melhores do que já somos. Nascemos para nos aprimorarmos e temos de nos esforçar para isso. Sem esforço, sem aprendizado, sem melhorias. Se nosso caminho é o da evolução e o da felicidade verdadeira, o quanto antes deixarmos os prazeres mundanos, melhor. Menos sofrimento. Levando uma vida de prazeres mundanos, vamos só perder tempo. No futuro podemos nos arrepender por não termos feito algo melhor por nós mesmos, não acha? Anita não respondeu. Acendeu outro cigarro e deu uma baforada em direção da amiga. Quem você acha que está junto de você, incentivando e vampirizando quando está fumando, bebendo e fazendo outras coisas? Seu anjo da guarda é que não é. Quem está junto de você quando fica revoltada com a vida e criticando os outros? Ai, para, Lucy. Já basta minha mãe. Acho que esses livrinhos estão te fazendo muito mal. Olhou sobre o balcão onde havia um livro espírita, um romance que a amiga havia deixado. Nesse instante, Isabelle chegou. Eu ia fechar as portas, querida, disse Betinho beijando ao recebê-la. As meninas das mãos já foram, referiu-se às manicures. A Thalita, podóloga, está lá nos fundos se arrumando para ir embora, mas acho que está fazendo um lanchinho antes. Sente só o aroma delicioso? Riu com gosto. Eu já falei para não trazerem ou fazerem comida que tem cheiro aqui. Anita gritou irritada. Mas não tem clientes? Tornou o rapaz. Só nós estamos aqui. Não importa, caramba. Sente só o cheiro de bife frito vindo da copa, Thalita. Gritou novamente. Ela não vai ouvir. Para com isso, menina. Pediu Betinho de modo engraçado. Boa noite para vocês também. Cumprimentou Isabelle, querendo ser notada pelas amigas. Aproximando-se, pegou o romance mediúnico sobre o balcão e deu uma olhada. De quem é esse livro? Isabelle perguntou. É meu, Lucy respondeu. É lindo. Além de um belo romance, tem muitos ensinamentos. Mas tenho uma dúvida, Belle. Vamos ver se você pode me ajudar. Diga. Na fala de alguns personagens, encontro muitos erros. Sei que não sou boa em língua portuguesa, nunca fui, mas sou capaz de notar erros no modo de falar de alguns personagens. Isso é normal? Se for a fala de personagens, sim, é normal e correto. Não é preciso colocar aspas, nem itálico, nem é preciso uma gramática perfeita na fala do personagem. Em livros muito antigos, isso era obrigatório. Em obras literárias de autores mais antigos, nós vemos uma pessoa sem cultura, sem estudo, falando da mesma forma que um rico educado na Europa. Isso do personagem falar errado, como você diz, deve-se a um evento chamado Semana da Arte Moderna, realizado em fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo, em que se realizaram saraus, danças, leituras de poemas que tinham como objetivo o sentimento de liberdade de expressão, rompendo com o tradicional e aproximando a fala dos personagens com a fala coloquial. Com isso, eles poderiam transpor a fala do personagem em suas obras literárias de acordo com o nível e a cultura que ele teria. O personagem ficaria mais próximo da realidade vivida, expondo seu grau de cultura, região de origem, nível de instrução, trejeitos. Tal liberdade de escrita foi aprovada para os personagens,
mas a regra não se aplica à narração, que deve obedecer às normas gramaticais da língua. Isso ampliou os horizontes de autores mais modernos, cujas obras puderam deixar o personagem de um índio falando como um índio, o de um escravo falando como um escravo, o de um homem culto falando como um homem culto, um jovem falando como jovem usando gírias, e assim por diante. Estilos e pronúncias puderam preservar suas características, por isso, não é necessário colocar aspas ou escrever em itálico a fala, consideradas erradas, das personagens em obras literárias a partir dessa semana. Logo, os personagens podem dizer pegue ela em vez de pegue-a. Essa liberdade de expressão facilita-nos entender a simplicidade de um personagem, a cultura de um outro, os trejeitos de mais um. Eu particularmente acho muito bom. Às vezes acho estranho quando pego um livro e vejo um empregado humilde falando corretíssimo igual alguém de muita cultura, ou quando pego livros cheios de palavras em itálico ou entre aspas para mostrar que a língua portuguesa foi propositadamente escrita de forma errada, a fim de demonstrar a personalidade do personagem. Isso é desnecessário. Breve pausa e considerou, mas no dia a dia eu acho importante falarmos e escrevermos corretamente ou o mais correto possível. Isso mostra nosso grau de instrução, nosso esforço para nos aperfeiçoarmos. Não podemos descuidar. Embora muitas pessoas não gostem, sorriu e indicou para Anita sem que a amiga visse. Nada melhor do que uma amiga culta. Adorei saber, amore, disse Betinho, rindo do gesto de Isabelle. Que bom saber. Eu não tinha ideia de que se tratasse de liberdade de expressão. De fato, adoro quando encontro um personagem simples se expressando da forma bem natural em livros sem aspas. Que saco, viu? Anita esbravejou ainda, virando-se e correspondeu. Boa noite, Belle. Sua aula de língua portuguesa e literatura tem que vir antes de qualquer cumprimento, né? Reclamou. É que vamos fechar e esse cheiro de bife vai ficar aqui impregnado tudo até amanhã. Anita pareceu não gostar da explicação e misturou sua insatisfação com o acontecimento do salão. Thalita vai para a faculdade, Anita, dá uma folga. Ela precisa comer alguma coisa. Liga os ventiladores que resolve. Lucy pediu mais compreensiva. Hoje deixamos ela fritar bife, amanhã as outras vão querer fazer buchada aqui na cozinha. Não tiro a razão da Anita, opinou Isabelle, mas tente falar com jeito. Você é muito exagerada. Além do que não é certo dizer, hoje deixamos ela, o correto é, hoje a deixamos. Ah, vai se danar, Belle. Levantou-se quando foi para o corredor que a levaria até a cozinha e encontrou com Thalita, que alegremente chegava com uma bandeja nas mãos, dizendo, pessoal, comprei e fiz uns bifinhos para nós, coloquei no pão, vamos comer enquanto está quentinho? Anita falou alguns palavrões e reclamou sem qualquer delicadeza. Sente só o cheiro aqui. Este salão é para ter cheiro de esmaltes, químicas, acetona, não de bife frito. Tá cheirando a boteco. Só falta servir a cerveja. Mas não tem ninguém agora aqui, Anita. Thalita tentou se defender. Anita, vai se ferrar você. Estou com muita fome. Disse Isabelle se antecipando em direção a outra que trazia a bandeja. Vou pegar um lanche desses. Tem refri lá na geladeira, né? Vou pegar. Betinho se voluntariou. Tem sim, eu comprei, respondeu Lucy. Eu não devia tomar refrigerante, concluiu Isabelle. Anita não disfarçou sua contrariedade, mesmo assim, acabou pegando um dos lanches. Após o lanche, Thalita se despediu e foi embora em companhia de Betinho. As três sócias sentadas frente a frente começaram a conversar sobre o salão, até Anita falar sobre morarem juntas. Será que vamos conseguir? Isabelle questionou. Por que não? Indagou Anita. Posso começar a procurar uma casa se vocês duas concordarem, propôs Lucy. Eu topo, decidiu Isabelle sorrindo. Capítulo 11. Antônio pouco se importou ao saber que a filha mais velha sairia de casa. Não perguntou onde iria morar, sequer pediu o endereço. Aliás, o pai nem mesmo sabia o número do telefone celular de Isabelle. Rafael não gostou. Chegou a cogitar o fato de morar com a irmã, mas ela argumentou que por ela não ter emprego não conseguiria arcar com os custos das despesas de ambas sozinha. Ela ficou triste, mas não havia nada que pudesse fazer.
Os pais de Lúcia, assim como Antônio, não se importaram com o fato de a filha sair de casa. Ao contrário dos demais, Beatriz, mãe de Anita, não ficou nada satisfeita com a situação. Porque isso, filha, somos só nós duas, falou de modo afetuoso. Quero minha liberdade. Tenho esse direito, caramba, respondeu de forma estúpida. Seus gastos serão maiores, tudo será mais difícil. Quero ver você arranjar tempo para lavar, passar ferro suas roupas, cozinhar e limpar a casa. Mas que saco, mãe, eu já disse. Quero ser livre. Qual é o problema? Quer me controlar, é? Não. Só acho que não é maduro o suficiente para ir morar com outras amigas. Você reclama de tudo. Nunca está satisfeita com nada. Para você, todas as pessoas do mundo têm defeitos, filha. Presta atenção. Você precisa ser mais amável com as pessoas e consigo mesma. Ser grata por tudo o que tem. Como ser grata? Como posso ser grata? O que tenho foi conseguido com muito sacrifício. Olha para mim. Sequer sou bonita. Foi agressiva ao falar. Sim, você é bonita. Toda mãe é louca, pelo amor de Deus. Onde é que eu sou bonita? Fala. Olha para os meus cabelos. Já viu coisa tão horrorosa assim? Sou baixinha. Morro de fome para não ser gorda, pois só faltava eu me deixar engordar. Coisa mais horrorosa. Pare com isso, Anita. Você tem saúde. Deve agradecer por isso. Agradecer por andar, falar, enxergar, ser inteligente. Filha, por favor, veja o quanto tem para agradecer. Ninguém nunca vai me entender, nunca. Com esse tipo de pensamento e comportamento, Anita atraía e criava em si energias inferiores que eu impregnando seu corpo espiritual, não mudando sua forma de pensar, agir e falar, certamente comprometeria também o corpo de carne. Filha, você precisa orar, rezar para Deus agradecendo seu corpo perfeito e tudo à sua volta. Se você quiser prosperar, comece agradecendo o que tem. Comece pelo mais perto, pelo seu corpo. Que conversa fiada é essa, mãe? Tem tanta gente bonita, rica, famosa e que nem acredita em Deus. Um momento e falou em tom de deboche. Agradecer o que tenho consegui com muito esforço, estudo e noites em claro. Devo agradecer a mim mesma. Não começa, tá? Será que essas pessoas bonitas, ricas, famosas são felizes de verdade? Será que são pessoas que vão continuar felizes e saudáveis até o fim de suas vidas? Será que nas noites sombrias não são atormentadas por pensamentos tempestuosos? Mas as contas bancárias estão cheias, isso traz sossego. Anita, se dinheiro fosse tudo, não haveria atrizes e atores, cantores e cantoras envolvidos em drogas, vícios com o álcool e até suicídio. Muitos deles, com as suas contas bancárias transbordando, suicidaram-se por muita dor, solidão e tristeza, por não ter com quem dividir o peso da alma. Olha aqui, a minha vida inteira eu ouvi você falar isso. Olha para você, mãe. Pensa positivamente, fala bem dos outros, é educada, gentil. O que tudo isso fez com você? O que tem na sua vida? Uma casa deixada por um homem que foi embora com outra. Eu mandei o seu pai embora, Anita. Você sabe que seu pai foi um homem fraco e, não importa o que ele foi, ela berrou. Ele te traiu, saiu com outras mulheres mais jovens, mais bonitas, mais alegres e espertas. E você? O que tenho eu, minha filha? Perguntou Beatriz em tom suave. Você mandou ele embora quando descobriu e chorou alguns dias e depois? Depois o quê? Indagou do mesmo modo suave. Sem esperar por resposta, disse sem perder a classe. Eu segui minha vida. Continuei trabalhando e cuidando das nossas coisas, da nossa evolução. Dei a você a melhor educação e estudo que estava ao meu alcance, estudo que eu não tive, e você só me deu uma porcaria de curso universitário que nem estou usando. Ficava regulando dinheiro, eu não podia gastar com isso nem com aquilo, não podia sair, passear, viajar, nunca saí do país. Lágrimas rolaram em seu rosto. Não tínhamos dinheiro para isso, filha. Eu não pôde terminar a fala. Você levou uma vida miserável e me arrastou para ela. Nunca tive nada de bom. Não seja injusta nem ingrata, Anita. Ela foi firme. Cuidado para não se arrepender de suas palavras. Me arrepender? Estou saindo daqui para me sobrar mais dinheiro. Quero conhecer o mundo, quero viajar, quero roupas boas, quero um homem rico. Aqui você só me critica. Beatriz engoliu a seco. Lágrimas grossas correram em sua face. Com voz embargada, mas firme, disse pausadamente: Eu só faço você pensar no amanhã, pois tudo
Exatamente tudo o que fazemos hoje vai repercutir no nosso amanhã. Como toda mãe, não quero que sofra, sabe? Assim como devemos nos prevenir de doenças, assim como devemos preservar a saúde do corpo físico, devemos preservar nossa saúde mental e nossa saúde espiritual. Prevenção é o melhor remédio para o nosso bem-estar. Mas se você não quer entender isso agora, tenho certeza de que já fiz minha parte como mãe. A semente do bem, do amor, do que devemos fazer de certo, está aí dentro de você, pois eu a plantei. Espero que ela germine logo, o quanto antes, para que pense diferente e seja feliz o quanto antes. A verdadeira felicidade não são viagens, dinheiro. A verdadeira felicidade é a paz na consciência, é não ter dúvida de ter feito a coisa certa. Pode ir, filha, vá, tenha minha bênção. Talvez o que não aprendeu aqui comigo, o mundo vai te ensinar. O que está querendo dizer com isso? Quer me deixar com peso de consciência? Sentimento de culpa? Ah, mas não vai mesmo. Não quero ter uma vidinha amarga e sem graça como a sua. Não, Anita. Quero que fique ciente do que pode encontrar lá fora, pois a vida nos surpreende. Não sei por que razão vou ficar sozinha, mas amarga e sem graça nunca. Vou ficar triste, pois sempre quis que você aprendesse o mínimo de amor para evoluir. É pena. Virando as costas, deixou-a só. Anita pegou o que precisava e se foi, nem mesmo se despediu de sua mãe. Os primeiros dias na nova casa foram de muita alegria, festinhas para comemorar a mudança com amigos e clientes fiéis, que se tornaram amigas e estavam sempre presentes, foram inevitáveis. As 3 amigas pareciam se dar muito bem. O retorno financeiro do salão era algo evidente. Com o tempo, cada uma das sócias já tinha seu próprio carro, faziam viagens e passeios arrojados. Por gostar de conhecimento, Isabelle fez curso de inglês e italiano. Aprendeu o suficiente para se virar em passeios no exterior. Fez as viagens de seus sonhos. Pagou pacotes turísticos e foi para vários lugares na Europa, incluindo a Grécia, e nesse passeio conheceu Pedro, com quem simpatizou. Ao retornar para São Paulo, ficou surpresa com o telefonema do rapaz convidando-a para sair. O moço perguntou se ela tinha uma colega, pois ele iria com um amigo que gostaria de conhecer alguém. Anita não estava na capital. Assim que Isabelle retornou, ela também fez uma viagem de passeio pela Europa. Isabelle não pensou 2 vezes e se lembrou de Lucy. Afirmou a Pedro que levaria uma das suas melhores amigas. Assim combinaram que ele as pegaria no salão. Era sábado. Já não havia movimento de clientes quando Isabelle e Lúcia arrumaram os cabelos com a ajuda de Betinho e faziam uma maquiagem impecável para saírem logo mais. Vocês estão lindas, exclamou Betinho, dando os últimos retoques nos cabelos das amigas. Olha aqui, Isabelle. Se esse Pedro tiver um amigo tribufu, você me paga. Lúcia riu alto. Isabelle e Betinho, que gargalharam alto e ao mesmo tempo, tribufu. Mas o que é isso, menina? Que nome mais antiquado! O rapaz riu ao comentar. Não é não, tornou Lucy. Estou me produzindo toda para de repente ter de sair com uma coisa horrorosa. Já imaginou isso? O combinado foi você nos fazer companhia, Lucy, só isso, disse a amiga achando graça. Ah, querida, sempre há uma pontinha de esperança de se encontrar com alguém legal, não é mesmo? Betinho tem razão. Sempre temos uma esperança. Vai que... Disse Lucy, não terminando a frase. Mudando o assunto, falou. Belle, ele quis que você levasse uma amiga, não é mesmo? Sim, foi. Não quero ser venenosa, mas quando a Anita souber, ela está viajando, não vai esquentar. Além do que, você é minha amiga. Não sei não. Ela é tão... Não completou. Anita sempre se acha com direito de tudo. Ela se acha a primeira para tudo. Nossa, gente, estou com o maior dó da mãe dela, Dona Beatriz. A Anita contou o que ela disse para a mãe. O rapaz perguntou. Não, respondeu Isabelle. Contou para mim, aliás, para nós. Eu ouvi sem querer, quando ela falou para o Betinho o que disse para a mãe antes de sair de casa. Lucy falou e fechou o semblante. Foi muito cruel, tornou Betinho. Como assim o que ela disse? Isabelle quis saber. Os dois contaram o que sabiam e pediram segredo. Gente, estou horrorizada. Isabelle se manifestou. Pois eu não. É bom a gente se cuidar. Se alguém faz isso com a própria mãe, o que pode fazer conosco que nem parentes somos? Betinho perguntou.
Ainda revelou: já que estamos falando disso, é bom que vocês duas saibam. A dona Beatriz ligava aqui para o salão 1 ou 2 vezes por semana para saber como a filha estava. Até dei o número do meu celular para ela, porque algumas vezes a mulher ligou e a Anita atendeu e desligou. Então eu percebi que era ela. Aí quando eu atendi, dei meu número. O que ela queria, quis saber Isabelle. Notícias da filha, se está bem, se está viajando. Aí eu conto. Não me custa nada, coitada. Às vezes ficamos conversando, ela conta algum sonho, fica preocupada, coisas de mãe. Faz tempo que não vejo a dona Beatriz, coitada mesmo. Nenhuma mãe merece ser tratada assim. Como a Anita foi cruel. Conheço a dona Beatriz desde pequena, sempre se dedicou para a filha. Eu não sabia que a Anita estava fazendo isso. Ela sempre foi grossa, mas, comentou Isabelle, é capaz de ser muito mais, observou Betinho. O que você quer dizer com isso? Questionou Isabelle. Nada, foi. Nesse momento, Pedro apareceu à porta do salão junto com seu amigo. Meu Deus! Ela vai para a Grécia e volta de lá trazendo 2 deuses. O Olimpo sabe disso. Betinho falou baixinho e sorriu discretamente. Lucy riu, mas logo se recompôs, enquanto Isabelle foi até a porta recebê-los. Após as apresentações, os 4 saíram. Betinho, feliz por suas amigas, fechou o salão e se foi. Outros convites e jantares foram feitos. Pedro e Isabelle começaram a namorar, e o mesmo aconteceu com Lúcia e Edivaldo. Assim que Anita retornou de sua viagem, ficou sabendo da novidade. Então foi isso. Nós nos conhecemos na Grécia e nos encontramos 2 vezes. Da primeira vez ficamos nos olhando, trocando risinhos. Da segunda vez nós começamos a conversar. Aquelas conversas bobas do tipo, nossa, você de novo? Ele estava com outro grupo de turistas brasileiros, trocamos telefone. Eu não esperava que ele me ligasse. Bonitos? Perguntou Anita. Eu acho. Isabelle caiu na risada. Depois contou detalhes sobre os encontros e de quando saíram. Ele não tem outro amigo, não? Anita indagou. Não sei, posso perguntar. Riu novamente. Anita pareceu não dar importância, mas em seu íntimo a inveja corroía. Acreditava ser merecedora de alguma companhia com os mesmos atributos descritos pela amiga. Afinal, achava-se sem sorte no amor. Não saía com alguém por mais de 2 vezes. Seu temperamento, suas reclamações, críticas e intolerância repeliam amizades e compromissos. Certo dia, Betinho procurou por Isabelle e contou. A dona Beatriz não quer que conte para a Anita, mas ela não está bem. O que ela tem? Pegou dengue das bravas, ele informou. Coitada, coitada mesmo. Fui até a casa dela, nossa, tal pó. Estou indo lá todo dia cuidar dela e do que posso. Ela não tem ninguém. Anita não sabe, insistiu. E ela liga para a mãe? Indagou em tom exacerbado. Lógico que não, né, queridinha? Ela nunca ligou para a mãe desde que saiu de casa. Quando a dona Beatriz ligou no salão, Anita simplesmente desligou. Aliás, sua amiga se vangloria por ter opiniões e atitudes firmes. Vou falar com ela. Isabelle decidiu. Se fizer isso, vai me comprometer, amore. Veja lá, hein? Não posso perder o meu queridíssimo emprego. Não agora. Então vou perguntar da mãe dela. Dizer que eu estou com saudade e propor uma visitinha, que tal? Assim é melhor. Não compromete a mim nem a mãe dela. Betinho parou, olhou fixamente, suspirou fundo, mas não disse nada. O que foi, Betinho? Nada não. Você não me engana, que cara é essa? Cara de quem está cansado e precisa de banho, sopa e cama com esse friozinho. Betinho, Isabelle o chamou. Fala, respondeu de um jeito dengoso. Nunca fala de você mesmo. Está acontecendo alguma coisa? Está com algum problema? Você namora? Não, no momento estou só e não tenho nenhum problema para meu resolver. Já namorou? Ela sorriu amigavelmente ao perguntar. Já. Posso ser indiscreta? Lógico, mas isso me dá o mesmo direito. Riu com gosto. Namorou homem ou mulher? Homem. Sou gay, querida. Não percebeu, não? Sorriu ao brincar. Ah, sei lá. Mas é que tem gay que tenta namorar alguém do sexo oposto. Não foi o meu caso. Riu novamente e disse. Agora é a minha vez. Isabelle riu e se preparou para o que viria. Você está namorando o Pedro, não é? Estou, por quê? Você esqueceu o Rodrigo? Ele foi direto. O sorriso da amiga se fechou, respirou fundo e remexeu-se na cadeira antes de responder.
Acho que a gente nunca esquece o primeiro namorado, não é? Só se esquece um amor quando se encontra outro maior. Uma sombra de tristeza pairou no belo rosto de Isabelle, que comentou: o Rodrigo marcou demais a minha vida. Gostei muito dele, mas não foi só isso. O fato do pai dele estar ligado à morte da minha mãe. É impossível esquecer tudo isso. Eu te entendo, mas acho que faltou um pouquinho de maturidade da sua parte para ver a situação com outros olhos. Ah, Betinho, não vai começar com isso de novo, por favor. Tá bom, tudo bem, tudo bem. Por mais que a Isabelle tentasse, aquele assunto nunca seria esquecido, pois não estava resolvido. Isabelle procurou falar com Anita sobre Beatriz, mas o coração endurecido da amiga não cedeu aos convites para visitar a própria mãe. Então vou lá ver como ela está. Estou com saudades dela. Não contou que a mulher estava doente, pois se o fizesse, precisaria revelar sua fonte. Faça o que quiser, mas nem venha me contar. Em visita a Beatriz, Isabelle ficou penalizada com o estado da mulher. Que doença difícil, Belle, você nem imagina. Percebia-se um abatimento profundo na fala e na aparência da senhora. Vejo as pessoas comentarem que é horrível mesmo. É, mas não vamos falar de doença. É melhor conversar sobre coisas novas e alegres. Conte-me, como está o salão? Está indo muito bem. É grande, bem bonito. Temos vários funcionários. O movimento está ótimo, graças a Deus. Que bom. Que Deus as abençoe. Breve pausa e perguntou: e Anita? Está bem, sempre do mesmo jeito, sorriu. Viaja sempre como ela gosta. Que bom. Tomara que Anita alcance tudo o que ela quer. Quem sabe viva mais feliz. Sorriu forçosamente. A dor de cabeça a incomodava muito, mas não reclamou. Dona Beatriz, eu soube que a Anita falou para a senhora antes de sair de casa. Não achei justo, não mesmo. Sou testemunha de tudo que a senhora fez por ela com tanto sacrifício. Não é direito ela abandonar a senhora assim. Parece que se esqueceu que tem mãe. Coitada da minha filha, né? Esforçou-se para dizer. A ingratidão causa sempre alguma forma de dor. Hoje ou amanhã, precisamos nos lembrar disso. Não podemos abandonar aqueles próximos, mais próximos. Induzida por seu mentor, Beatriz perguntou: e você, Belle, tem visto seu pai e seus irmãos? A pergunta tocou-lhe a alma de uma forma surpreendente. Nesse momento, Isabelle se deu conta de que também estava afastada de sua família. Não tanto quanto a amiga, porém não tinha tantas notícias. Não os procurou desde que havia se mudado. Pelo fato de eu ter viajado, não os vi muito. Pretendo dar uma passadinha lá depois que eu sair daqui. Sua irmã precisa de orientação, Belle. Desculpe-me por dar palpites, mas gosto muito de vocês. Conheço todos desde bebês. Sorriu meigamente. A Rafaele? O que ela tem? Acho que precisa de uma boa ocupação, um trabalho de verdade. Quem sabe um novo ambiente. Ela está desorientada, embora pareça muito bem. Não posso proporcionar para minha irmã um novo lugar para morar. Não posso levá-la para morar comigo. Tem as despesas e tudo mais. Tenho medo de deixá-la dependente também. A senhora sabe como é. Quando damos de tudo para algumas pessoas, elas se acomodam. Eu não diria morar, mas dar um emprego, talvez no salão. Vocês precisam de recepcionistas, não é mesmo? Isabelle sentiu o coração apertado. Não gostou de saber aquilo sobre Rafaele. Também não encontrava de imediato um jeito de ajudar. Seria difícil. No salão tinham como norma estabelecida na sociedade não admitir parentes ou conhecidos muito próximos. A ideia foi de Anita, que talvez previsse algo desse tipo. Após conversar um pouco mais com a senhora, escutou a voz de Betinho soar no corredor lateral da casa. Estou entrando. Estou entrando. O rapaz não pareceu muito surpreso ao encontrar a amiga e patroa ali, mas não disse nada. Após se cumprimentarem, ele avisou: vou fazer uma sopa e sei que vai ficar deliciosa. Riu de modo contagiante. Não tenho muitas coisas para uma sopa, menino. Beatriz comentou sem ânimo. Parecia exausta e fechou os olhos ao comentar: estou sem fome. Eu comprei umas coisas para fazer a sopa, dona Bia, e vai estar com fome quando sentir o cheirinho delicioso. Dá licença? Vou para a cozinha. Virou-se todo animado. Após a saída de Betinho, a mulher contou: esse menino é um amor. Fiquei uns 2 dias sem comer porque não tinha disposição nenhuma para levantar.
Ele chegou aqui, cozinhou, limpou a casa, até minha roupa ele lavou. Realmente o Betinho é uma ótima pessoa. Percebendo que Beatriz ficava boa parte do tempo com olhos fechados e quando preciso esforçava-se muito para falar, Isabelle decidiu não incomodar mais a enferma. Bom, preciso ir. Desculpa por não te dar tanta atenção, filha, nem fiz um café. Não tem que se desculpar de forma alguma. Eu espero que a senhora melhore. Essa doença é horrível. Aproximando-se, beijou e abraçou com carinho e disse: Se cuida, dona Beatriz. Antes do fim de semana, darei uma passadinha aqui de novo. Se não se importar, vou avisar a Anita que a senhora está doente. Como você quiser. Mas não se sinta triste se ela não vier. A Anita tem muito que aprender, Belle. Obrigada por sua visita. Fiquei feliz em te ver. Foi bom demais ver a senhora. Estava com saudade. Isabelle passou pela cozinha onde Betinho se empenhava em fazer uma sopa que parecia realmente deliciosa pelo cheiro. Não quer mesmo ficar e jantar com a gente? Não, Betinho, obrigada. Preciso ir, pois quero falar com a minha irmã ainda hoje, ver como ela está, saber do meu irmão, do meu pai. Ainda vou sair com o Pedro mais tarde. Então vá com Deus. Se mudar de ideia, sabe onde jantar. Convidou alegremente. Obrigada. Sorriu, beijou e se foi. Deixando seu carro estacionado em frente da casa da mãe de Anita, decidiu seguir a pé. Enquanto caminhava até a casa onde seu pai e irmã moravam, sua história de vida passou como se fosse um filme por suas lembranças. Caminhando pela rua, recordou o tempo de infância, as travessuras, as brincadeiras de rua. Ainda foi possível jogar queimada e vôlei com os colegas da vizinhança, que era bem calma. Lembrou-se das vezes que, ainda pequena, voltava da escola de mãos dadas com sua mãe. Do primeiro dia que retornou sozinha da escola, quanto medo! Isabelle riu disso. Aproximando-se da casa, percebeu-a mais degradada, feia e sem graça, sem qualquer melhoria. Ainda tinha as chaves. Tocou a campainha, mas não esperou. Abriu o portão e entrou. Recordou-se de Rodrigo. Quantas vezes ficaram ali no portão namorando? Ele queria ficar e ela não queria que ele fosse embora. Sentiu uma pontada de dor por uma saudade distante e presente. Difícil explicar. Após alguns passos, não se achava mais pertencente àquele lugar, àquele mundo. Tudo parecia estranho. Logo reconheceu a voz de Rosa vindo recebê-la. — Ah, é você? — disse a mulher, que ficou olhando a entrar na sala. — Oi, Rosa, cumprimentou-a. Reconhecia-se como uma pessoa diferente agora, mais independente e madura talvez. — Oi? A madrasta respondeu. — Quem é vivo sempre aparece, né? Disse Vera com ar de deboche, e logo se dirigiu para outro cômodo, sem dar importância a ela. Sua irmã está lá no quarto. Rosa indicou de forma amarga. Quando a viu se virar, a enteada perguntou: é o meu pai? Como ele está? Do mesmo jeito. Nesta casa nada muda. Falou e foi para a cozinha sem dar qualquer atenção. Isabelle respirou fundo e caminhou em direção ao quarto à procura de Rafaele. Capítulo 12. Os encarnados não poderiam perceber, mas aquela casa era repleta de energias inferiores, transformando-se em matéria espiritual que se plasmava de forma infeliz, impregnando a tudo, influenciando a todos. Espíritos que se compraziam com brigas e intrigas, incentivadas também pelas músicas inadequadas, e a elevação moral e espiritual dos moradores também se faziam presentes. Isabelle reparou na casa tudo muito feio. A pintura estava gasta e suja, os móveis quebrados, muita coisa fora do lugar. Ela viu que o estuque da sala também havia caído e ninguém arrumou. Lembrou-se de quando o estuque do quarto que dividia com a irmã caiu. Seu pai disse que iria consertar, mas não o fez. No pequeno corredor, assustou-se quando deparou com o filho de Rosa. Lucas usava roupas escuras e cabelos bem estranhos. Passou por ela como se ali não houvesse ninguém. Ao entrar no quarto, dividido entre Rafaela e Vera, Isabelle se surpreendeu. O espírito Dulce, que as filhas não conseguiu ver, correu em sua direção e em prantos envolveu-a. Veja sua irmã, olhe para ela, dá uns conselhos para ela, Belle. Exigia como se pudesse ser ouvida. Se ela encontrasse alguém que trouxesse mensagens espirituais, eu diria a verdade. Contaria que tudo o que está acontecendo é culpa do pai de vocês e da Rosa. Contaria como foi que eu morri.
Isabelle não pôde ouvir, mas sentiu-se apreensiva ao olhar para a irmã, ignorando que a maior parte dessa sensação fosse influência do espírito Dulce, que não parava de se expressar. Rafa, oi! Cumprimentou procurando vê-la melhor. Oi! Gritou a irmã, puxando os fios dos fones de ouvido que usava em alto volume. Nem te vi entrar. Estava tão distraída. Levantou e se foi em direção à outra. Como você está, Rafa? Perguntou, mas com vontade de indagar outra coisa. Estou legal, nossa. Como você está chique. Deixa eu ver. Acercou-se da irmã, contornando-a. O que é isso que você fez? Perguntou brandamente. Tá falando das tatus? Da minha roupa? Da tatuagem, do seu cabelo? Estou falando de tudo. Tô de boa. Riu de maneira diferente, gostou. Veja só a sua irmã. Olhe bem para ela. Está longe de ser aquela menina linda e delicada que sempre foi. Fale com ela, Isabelle. Implorou Dulce em desespero. Sem saber o que ocorria na espiritualidade, Isabelle respondeu à irmã. Não sei se gostei, você está muito diferente. Ah, não diga isso, estou bonita. Sei disso, todos falam. Além do que a cretina da Vera está se roendo de inveja. Minhas roupas e eu todinha sou muito mais bonita do que ela. A Rosa morre de inveja. E esse piercing no nariz, na orelha. Já falei, estou de boa. Fugiu-lhe o olhar e se sentou. Estou surpresa, falou vagarosamente. Rafaela era bem bonita, mas estava exageradamente produzida. Usava um vestido quase transparente colado ao corpo e muito curto. A maquiagem era bem pesada e exagerada, chegando a mudar sua feição. Seus cabelos, que já não eram pouco claros, estavam com luzes, deixando-a loura. De fato, havia ficado mais bonito. Uma tatuagem cobria totalmente um dos braços. Não estava feio, só diferente. Surpresa com a minha aparência? Você gostou? Rafael perguntou. São unhas de gel? Isabela indagou. Sim, são. É um novo procedimento e caro, não é? Indagou a irmã. Um pouco. O pai deu dinheiro para você fazer essas unhas? Gostou do meu cabelo? Rafael mudou o assunto. Achei que essa cor ficou muito bem em mim. De fato ficou. De modo mais firme, Isabelle quis saber. Tudo isso é muito caro. Um braço desse coberto de tatuagem, tão bem feita, fica muito caro. Cabelos, unhas, roupas de marcas. O que você está fazendo da vida, pelo que vejo, trabalhando não está. Estou sim. Trabalho em eventos como garçonete. Dá um bom dinheiro, sabia? Mudei todo o meu guarda-roupa. Isso dá um bom dinheiro? Duvidou. Você está muito diferente, está estranha, tornou Isabelle. Nesse momento, o celular sobre a cama tocou. Rafael atendeu. Enquanto isso, Isabelle ficou observando. Ela estava quase irreconhecível, o que a deixou mais preocupada. Percebeu que a irmã não estava sendo natural ao telefone. Muito provavelmente, sua presença a inibia de falar com clareza. Após encerrar a ligação, justificou. Estão me ligando porque apareceu um trabalho para mim. Trabalho de quê? Garçonete, eu já disse. São festas muito finas. Essa deve ser de algum ricaço. Temos de ir bem arrumadas, elegantes. Rafa, veja bem. O que você está fazendo? Estou trabalhando. O que você acha que estou fazendo? Perguntou, demonstrando-se incomodada. Não tenho a mínima ideia, mas basta olhar para você e ver que coisa boa não é. Ela foi firme. Não pode falar isso de mim. Não sabe nada a meu respeito. Nunca me meti na sua vida. Até quando vai ser garçonete ou trabalhar em eventos desse nível? Vai fazer isso pelo resto da vida? Isabelle falou duramente. Veio aqui para me dar lição de moral, é? Quem pensa que é para falar assim comigo? Sou sua irmã. E se eu estiver fazendo algo errado, você tem todo o direito de me avisar. No momento seguinte, Isabelle respirou fundo e tentou se acalmar. Falando de modo mais ponderado, disse: Rafa, preste atenção. Olha para você. Olha para suas roupas. Você tem de se valorizar. Acredito que esteja fazendo isso para chamar atenção. Chamar atenção? Rafael riu alto. Você está com inveja, por acaso? Não está suportando ver que eu me tornei uma mulher mais bonita do que você? Eu tenho orgulho de ter uma irmã tão bonita, mas estou preocupada, muito preocupada. Você está vestindo e usando coisas caras, mas não é só isso, parece vulgar. O pai não tem dinheiro para pagar o que está usando, nem o que fez para se produzir tanto. Maquiagem, cabelos, unhas, tatuagens. Olhando para cima da cama, reparou.
celular caro, bolsa. Olha essa bolsa. Tudo isso teve um custo caro e eu estou preocupada em saber como arrumou dinheiro para isso. Tenho medo que esteja se iludindo. Está passando 1 milhão de coisas na minha cabeça. Nem quero pensar nisso. Olha para você. Quando nos arrumamos e nos vestimos, passamos uma imagem. Que imagem você quer passar usando isso? Nem quero pensar. Então não pense. A vida é minha e eu faço dela o que eu quiser. Vai fazer o que quiser, mas quando der tudo errado, quando tiver sérios problemas, vai querer ajuda. Isso é o que toda pessoa responsável diz. Faço da minha vida o que eu quiser, mas depois não arca com as consequências. Vai querer fazer o que está fazendo pelo resto da vida? Isabela enervou-se novamente. Não conseguiu se conter. A juventude acaba e a beleza também. Você não estudou, não fez sequer um curso profissionalizante. Não tem um emprego fixo, honesto e decente. Do que está vivendo de festas? Que tipo de festas são essas que pagam tão bem para uma garçonete? Que tipo de festas exige que garçonetes estejam bem arrumadas e maquiadas? Pensa que eu sou trouxa? Com que tipo de pessoas você está se envolvendo, Rafaele? Se veio aqui para me encher, pode ir embora. A vida é minha, eu sei muito bem me cuidar. Vou embora sim, mas preste atenção ao que eu vou falar. Não quis ouvir os meus conselhos? Não peça minha ajuda. Beleza e juventude acabam. Quando você estiver na sarjeta arrependida de todas as bobagens que fez, lembre-se dos meus conselhos, mas nem pense em me pedir ajuda. Você diz isso só porque é uma empresária de sucesso? Tem dinheiro sobrando? Tem inveja e é preconceituosa. Você também está andando bem arrumada. Olha a sua bolsa também. Inveja do quê? Olha para você, Rafaele. Eu tenho o direito de te julgar por tudo que vejo, pois é o que está mostrando. É a mensagem que você passa com essas roupas. Vá embora, suma daqui. Não estou te pedindo nada. Quando eu quis que me levasse junto para morar na sua casa, não me levou, não me ajudou. Agora eu não preciso de você. Se você tem suas amigas, eu tenho as minhas. E minhas amigas são melhores do que as suas. Pode ter certeza. Minhas amigas são minha família. Inconformada, Isabela virou as costas e saiu. Enquanto caminhava pela calçada, seus pensamentos agitados se prendiam em tudo o que acabava de acontecer. Havia deixado seu automóvel perto da casa de Beatriz e caminhou até lá. No veículo, sentada em frente ao volante, debruçou-se e chorou inconformada. Lamentou por não ter conseguido orientar melhor a irmã. Não conseguiu fazer com que visse o seu ponto de vista. No momento seguinte, lembrou-se de sua tia Carminda, talvez ela soubesse como ajudar. Recordando-se do encontro com Pedro, ligou o carro e se foi. Havia combinado com o namorado para, no fim de semana, irem até a casa de sua tia Carminda. Precisava conversar com ela pessoalmente. Por telefone não seria conveniente. Durante a viagem, Isabela se encontrava muito quieta. Quase não respondia às perguntas de Pedro. Falou que se achava incomodada com o fato da irmã não estudar e não arrumar um bom emprego. Não entrou em detalhes, ficou com vergonha. Está tão calada, ainda preocupada com sua irmã, o namorado quis saber. Sim, estou. A Rafaela é uma moça bonita, esperta e inteligente. Fico preocupada com o futuro dela. Deveria fazer um curso profissionalizante ou uma faculdade. Eu deveria ter ficado de olho nela. Acabei me afastando muito. Você não pode controlar a vida dos outros. Tem gente que precisa errar e sofrer para dar valor ao que é certo e depois fazer o que é preciso. Tem gente que só aprende assim. Isabela não apreciou a opinião de Pedro. Acreditou que estivesse sendo insensível, mas ele não sabia de toda a sua desconfiança ou quase certeza. Carminda mexia algumas plantas na frente da casa quando o carro de Pedro parou. A mulher sorriu largamente, deixou o que fazia e foi abrir os portões. Bom dia, entrem. Estacione lá no fundo. Recepcionou-os com alegria, falando ao ver o vidro do veículo descer. Em seguida, fechou os grandes e largos portões e caminhou para onde estavam. Isabela desceu do automóvel e foi à direção de Carminda, abraçando-a com carinho. Logo, Pedro também se aproximou e ambos foram apresentados. Esse é o Pedro de quem falei. Olá, prazer conhecê-la, cumprimentou de modo simples e bem simpático. Olá, Pedro, o prazer é todo meu. Ouvi falar muito da senhora, disse alegre. Por que será que sempre que a Belle me apresenta alguém, eu escuto algo sobre isso?
Eles riram e Carminda convidou. Venham, entrem. Já na cozinha comentou. Pensei que fossem chegar mais cedo. Hoje foi difícil levantar cedo, tia. O relógio tocou, mas... E como estão todos? Tornou a senhora. Ai, tia, a senhora sabe, né? Contei mais ou menos por telefone. A Rafaela está sem trabalho, sem estudar. O que eu faço, tia? Não sei se você pode fazer alguma coisa. A Rafaela é maior de idade. Mas, tia, inibiu-se de estender o assunto por causa da presença do namorado, sua irmã mais velha. Isso significa o quê? Breve pausa para fazê-la pensar. Isso não significa nada, Isabelle. Você pode dar o exemplo. Foi isso que fez e está fazendo quando se esforçou para estudar, para se candidatar a uma vaga de emprego que conseguiu, conquistou o salão, não estava bom onde morava, decidiu sair daquela casa. Observando tudo isso, a Rafaela poderia ter feito o mesmo, mas não. Ela decidiu ficar ali parada. Pedro ficava olhando para o quintal, parecia apreciar alguma coisa lá fora. Virando-se para ele, a namorada sugeriu: quer ir lá fora conhecer o sítio? Que lugar lindo, eu vou lá. Assim vocês ficam mais à vontade para conversarem. Levantou-se e saiu. Virando-se para a tia, perguntou: a senhora não acha que eu preciso fazer alguma coisa? Orientá-la sim, falar, conversar e mostrar como a vida funciona, que algum tipo de comportamento e atitude de pessoa que se desvaloriza não vai de forma alguma garantir a ela um futuro promissor, próspero e tranquilo. Mas querer obrigá-la não é um bom posicionamento. Gritar, brigar, como você me disse que fez, não vai resolver nada, ao contrário. Não sei o que me deu, tia. Eu contei por telefone, quando estava lá senti uma coisa. Agora já sabe que brigar e gritar não vai resolver. Tente conversar com a Rafaela de modo que a faça ver que a qualidade de vida que escolheu não é segura, nem lhe pode garantir um futuro tranquilo. O resto é com ela. Não podemos obrigar. E mais, precisamos entender que as escolhas dos outros são dos outros. Não temos nada a ver com elas, nem hoje nem amanhã. Mas quando acontecer algo errado, quando a Rafaela quebrar a cara, vai sobrar para mim, pois só vai restar a mim para ajudá-la. Falou irritada, como um desabafo. Se acontecer, aí você pensa se pode ajudar ou não, na medida do possível, dentro das suas possibilidades e sem se prejudicar, dando um tempo para essa ajuda, claro. Não é obrigando a apoiar uma pessoa capacitada pelo resto da vida. Breve pausa e comentou: você está sofrendo por antecedência. As coisas podem acontecer ou não. Viva o presente em sua vida. Deixe o futuro nas mãos de Deus. Nova pausa e prosseguiu. Sabe, às vezes só aprendemos depois que sofremos. O Pedro disse isso, mas ele não sabe de todas as minhas desconfianças. Ele tem razão. É lamentável. Mas mesmo com as pessoas que mais amamos, precisamos ter uma postura de desapego. Deixá-las aprender com as tempestades da vida. A senhora não está entendendo. Se nós tivéssemos uma mãe viva, isso não estaria acontecendo. Nossa mãe sabia orientar a Rafaele. Quem garante isso, Isabelle? Perguntou com firmeza, encarando-a. A Rafaele ficou diferente desde quando nossa mãe morreu. O Ailton também, a verdade é essa. Não, meu bem. A Rafaele e o Ailton, vocês são o que são. Cada um de nós somos o que somos. As circunstâncias, os acontecimentos da vida só nos fazem demonstrar o que não conhecemos de nós ainda. Muitos de nós não sabemos o quanto somos fortes, até uma situação nos forçar a reagir. Outros não sabem o quanto são covardes, até se observarem na inércia das atitudes, palavras e ações. Aos que ignoram o quanto são cruéis e venenosos, destilando palavras, atitudes e até pensamentos que destroem a tranquilidade, a paz ou que provocam a dor aos semelhantes. A senhora disse tudo. Não nos conhecemos até a vida nos colocar diante de situações bem difíceis, disse Pedro, que chegou sem ser percebido. Isso mesmo, filho. Não nos conhecemos até que, quando passamos por situações bem difíceis, agimos de forma corajosa, covarde ou agressiva. Não nos enxergamos, não nos vemos. Se somos fortes diante de algo, normalmente não nos valorizamos, ou então nós nos supervalorizamos e deixamos a vaidade tomar conta. Somos capazes de não ajudar um semelhante, não nos compadecermos com a dor do outro e ainda falamos que se dane bem feito,
porque não pensou antes, e não percebemos o quanto de veneno destilamos no mundo em forma de vibrações. Depois reclamamos de outras coisas que nos acontecem como lei do retorno. Queremos um país melhor. Nós nos achamos merecedores de um mundo melhor, mas nossas atitudes, palavras e ações ainda não são melhores. Não há coisa pior para nós do que as vibrações que criamos à nossa volta, com o que fazemos, e são elas que determinam onde precisamos viver. Ainda jogamos lixo na rua, colocamos o som em volume alto para incomodar o vizinho, andamos de salto ou fazemos barulho no apartamento, varremos o lixo para a calçada do outro, não oferecemos um lugar no ônibus ou metrô para quem precisa, não devolvemos o troco a mais que recebemos, nós nos apropriamos de coisas alheias, baixamos coisas da internet que deveríamos pagar. Queremos ter vantagens em tudo. Temos atitudes inferiores que incomodam os semelhantes. Depois, queremos que Deus nos ajude, socorra-nos, supra nossas necessidades, faça algum milagre. Porque eu seria mais valiosa para Deus do que aquele vizinho que eu perturbei com meu som alto. Porque eu seria para Deus melhor do que o que teve que limpar meu lixo jogado no lugar errado, de que aquele que tratei com palavras ofensivas ou que desejei mal, porque eu seria mais querida por Deus do que aquele a quem eu pronunciei ou escrevi com o intuito de agredir de alguma forma. Quando faço isso é com o desejo de ferir, magoar. Deus ficará feliz e satisfeito com isso. Ele vai me recompensar por isso, porque em minhas preces Ele iria me atender se nada de bom eu fiz aos meus semelhantes, se eu espalhei dor com os meus incômodos. Sim, pois se coloquei o som alto, se enxiguei, andei de salto no teto do vizinho, causei incômodo, e incômodo é uma espécie de dor. Então, por que eu deveria receber uma graça e ser atendido em minhas preces? Se não proporciono alívio, não preciso recebê-lo como bênção do Criador. Se eu incomodo os outros com minhas atitudes, palavras, ações, pensamentos e sentimentos, vou entrar em um círculo de vibrações inferiores. Certamente terei problemas, dificuldades e desafios que me provoquem dores, até que aprenda a ter respeito pelo semelhante, respeito pelo próximo e não pensar somente em mim. Nossa, que profundo! Pedro arriscou falar. Agora entendo o que falam sobre a senhora. São coisas simples, meu filho, coisas muito simples que fazemos e depois sofremos com as consequências, sem entendermos o porquê. E é tão simples nós nos corrigirmos, é só pensarmos no outro e nos colocarmos no lugar dele. Eu disse tudo isso para lembrar que quando focamos em nós, nos dedicamos ao que é próspero, bom, útil e saudável para nós, não temos tempo de perturbar o outro, não criamos vibrações ruins e assim vamos nos corrigindo. O silêncio durou algum tempo até que perguntou animada: "E como vão as coisas no salão?" Isabelle demorou um pouco para responder: "Está tudo bem, tia. Contratamos mais 2 profissionais de cabelo e mais uma manicura. O movimento está muito bom. E a Anita como está? Se não está do mesmo jeito, está pior." Pedro disse e riu. Anita não muda, só reclama, não gosto dela. Percebendo que a namorada não apreciou, tentou justificar. É uma pessoa muito amarga, muito crítica. Reprova a todos e acha defeito em tudo. Não sei como a Isabelle e a Lucy vivem com ela e ainda são amigas. Carminda achou graça no jeito do rapaz e riu junto. Ela é do jeito que é, horas. A mim não incomoda. Tome cuidado para não se contaminar com tanta amargura, ele disse e riu novamente. O Ailton esteve aqui semana passada, disse Carminda, mudando o assunto. Esteve? Faz tempo que eu não vejo meu irmão. Como ele está, tia? Carminda pensou um pouco. Pareceu concatenar as ideias para saber o que dizer, preocupada com os estudos, com os estágios, muito ocupado com tudo isso. Ele deu sorte, tia. Não, Isabelle. Seu irmão não teve sorte. Ele se empenhou para estar onde está. Enfrentou e enfrenta dificuldades inúmeras, cansaço, desafio com desânimo e muito mais. Enquanto muitos dormem, ele estuda ou trabalha. Isso não é sorte. Verdade. Concordo com a senhora. É mesmo, tia. Foi jeito torto de falar, mas conta como o Tobias está. O Tobias está bem. Desmanchou o namoro. Por quê? Ele disse que não dava mais. Uma pena. Achava uma boa moça. Mas penso que a pessoa certa para ele ainda não apareceu. Ou apareceu e ele não se deu conta. Riu com gosto. Conversaram muito.
O fim de semana em companhia de Carminda foi muito agradável. Isabelle pareceu renovada ao retornar para São Paulo. Capítulo 13. O tempo seguia seu curso. O namoro entre Pedro e Isabelle ficou firme. O mesmo acontecia entre Lúcia e Edivaldo. A novidade era que Anita também começou a namorar firme. Certo dia, ao chegar à sua casa, Isabelle parecia diferente. Mal cumprimentou as amigas. Expressou seu cansaço ao respirar fundo e se jogar no sofá sem dizer nada. Já jantou? Lúcia perguntou. Não, mas não quero, estou sem fome. Eu gostaria de dizer o mesmo, comentou Anita. O que foi, Belle? Você está com uma cara, observou Lucy. Só estou cansada. Hoje fiz a encomenda de alguns produtos novos. Vamos ver o resultado? Anita comentou sem dar importância à amiga. Só achei a remessa muito grande, Anita. Deveria ter sido menor. Lúcia opinou. Shampoo anti-resíduo é coisa que acaba rapidinho. Você não entende nada de estoque. Falou de modo agressivo. Certo, Anita, mas não precisa responder assim. Lucy reclamou. Você fala como se sempre estivesse brigando. Veja lá se o Fábio vai aguentar isso. Ele que se acostume. Não vou mudar para agradar a ninguém. Nesse momento, no plano espiritual, Nívia, mentora de Anita, aproximou-se de sua pupila e orientou. Não mude seu jeito de ser para agradar aos outros. Mude ou não, em benefício da sua própria evolução, da sua paz, da sua saúde e da sua tranquilidade. Falando dessa forma agressiva, está criando energias inferiores que serão muito prejudiciais. As encarnadas não podiam ouvi-la, mas os mentores sabem que suas orientações são sentidas e que em determinado momento captadas. Hoje ouvi o Rodrigo. Isabelle comentou sem que ninguém esperasse. Fazia tempo que eu não o via desde que foi transferido. Ele foi transferido. Você nem contou pra gente. Anita pareceu protestar. Acho que esqueci. Ela mentiu. Hoje ele precisou ir até a central e nos encontramos, tornou Isabelle. Vocês conversaram? Lucy quis saber. Um pouco. Ele perguntou como eu estava, perguntou de vocês também. E ela riu. Por que está rindo, Belle? Lucy indagou desconfiada, com ar de riso. Porque ele quis saber se vocês estavam do mesmo jeito. Ainda não entendi. O que o Rodrigo quis dizer com isso? Anita perguntou. Não sei, mas achei graça. Ele achava vocês meio doidas. Riu novamente. Acho que quis saber se continuavam do mesmo jeito. Eu disse que a Lucy mudou muito, mas você não completou. Breve instante contou. Ele está noivo. Bons partidos não ficam dando sopa por muito tempo. Anita comentou em jeito amargo. Você foi uma boba. Por que boba? No mesmo instante, Isabelle se lembrou da amiga ter lhe dado força para terminar com o namorado. Você foi a primeira a dizer que ele mentiu para mim, que me enganou. E você não teve opinião própria, né? Agora tá aí. Tá na cara que ainda gosta dele. Olha para você. Ah, Anita, por favor, né? Zangou-se e se levantou. Vou tomar um banho. Ganho muito mais do que perder tempo com conversa mole. Na ausência da amiga, Lucy perguntou. Você acha que ele ainda gosta dele? Eu não tenho a menor dúvida. Mas e o Pedro? Ela pode gostar do Pedro, mas sente algo muito mais forte pelo Rodrigo. Anita acreditou, mas não tem opinião própria, nunca teve. A Belle faz as coisas pelo lado mais fácil, pela opinião dos outros. O Rodrigo ainda deve gostar dela também. É bem provável. Mais tarde, quando Isabelle se arrumava para dormir, Lucy se aproximou da amiga para conversar. Belle, ao vê-la olhar, perguntou. Você é bem direta. Você ainda gosta do Rodrigo? Mas que pergunta é essa, Lucy? Hoje estou com o Pedro. Nem me lembro do Rodrigo. O Pedro é um cara legal, muito bom para mim. É que quando o assunto é sobre o Rodrigo, você fica diferente. Por acaso, quando está com Edivaldo, fica lembrando dos seus ex? Não, mas é diferente. Parece que você e o Rodrigo viveram uma história que não acabou. Olhando em seus olhos, Isabelle disse em tom sério. O pai dele tirou a vida da minha mãe. Se a vida te levasse a se apaixonar pelo filho do homem que matou sua mãe, o que você faria? Acho que iria analisar a história. Tentar separar as coisas. Primeiro, que é o filho do homem e não o próprio. Segundo, foi uma fatalidade, não algo proposital. Isso é você. Eu sou diferente. Não consigo pensar assim.
O pai dele estava dirigindo, deveria ser mais cuidadoso. Ele é responsável por tudo. Hoje eu dirijo e sei como é. Presto muita atenção, dou lugar ao pedestre, fico atenta. Não cometo uma infração de trânsito sequer. Nunca fui multada. O motorista daquele ônibus poderia ter feito o mesmo. Dessa forma, minha mãe ainda estaria viva. Odeio esse homem, sem nem mesmo conhecê-lo. Como poderia estar ao lado do Rodrigo lembrando disso? Todo ódio, mágoa, rancor e falta de perdão se transformam em forças de atração negativa. O natural são sentimentos equilibrados de perdão que vibram na sintonia do bem e da evolução. As semanas se tornaram meses e os meses anos. Isabela e Pedro se casaram um mês antes de Lúcia e Edivaldo. Ambas fizeram cerimônias simples, uma restrita recepção comemorativa. Lúcia e Edivaldo alugaram uma casa térrea muito boa, enquanto Isabela e Pedro decidiram alugar um sobrado, também muito bom. Pedro e Edivaldo trabalhavam em uma construtora. Estavam à espera da finalização de suas casas próprias em condomínio fechado, por isso optaram pelo aluguel temporário. Sozinha na casa que foi alugada anteriormente, com as amigas, Anita convenceu Fábio a ir morar com ela. Ele era um representante de produtos para salão de beleza, fornecedor principal do salão das 3 amigas. De onde Lúcia morava, era possível ver a casa em que Anita continuou residindo e também o sobrado em que Isabelle passou a morar. Todas residiam perto do salão, dava para irem a pé. Dessa forma, a amizade entre elas continuou, assim como a sociedade. Era uma manhã de domingo, quando Lúcia chegou à casa de Isabelle. Elas se cumprimentaram e Lúcia disse: "De lá de casa vi que estava lavando o quintal. Tirei esses tapetes para lavar, vou aproveitar o sol." "Não, para não, vou te ajudar." "Não precisa." A amiga não deu importância e começou a ajudar. Dessa forma, o serviço terminou mais rápido. Entraram e Isabelle foi fazer um café para ambas. "Não, não faça café. Eu fiz clareamento nos dentes. Não posso tomar café nem nada de cor forte", disse Lucy. "O que você toma então?" "A água." Ela riu. "Chá de rosas brancas pode ser? Se não tiver cor, pode." "Seus dentes estão muito bonitos. Estou gostando de ver. Aliás, você está toda muito bonita, bem cuidada." "Eu sempre quis ter dentes assim. Fiz um tratamento que demorou mais de 3 anos com aqueles aparelhos." "Eu lembro. Ainda bem que deu para tirar antes do casamento." "Verdade." Lucy riu. "Ainda bem. Só não deu para clarear. Mas não tem problema." Alguns instantes, Isabelle serviu-lhe chá. Serviu-se com o café e acomodou-se para conversarem. "Desculpe, eu vi aqui logo cedo. Eu olhei lá de casa e vi o carro do Pedro saindo, logo em seguida, água saindo pelo portão. Não gosto de lavar os tapetes lá nos fundos. A garagem é embaixo da casa e não bate muito sol. Meu carro fica lá no fundo, encostado na parede para o carro do Pedro poder sair. Então levo lá para frente. Aliás, estou pensando em acabar com esse monte de tapetes. Só dá trabalho. Eu aproveito a água da máquina de lavar para não ter desperdício. Carregar baldes, ninguém merece. Sua casa não tem tapetes, né?" "Não, só um capacho na porta. Fica mais fácil para limpar." Breve pausa e Lucy disse: "Eu queria conversar com você sem o Pedro em casa." "Algum problema?" Isabelle ficou alerta. "Estou intrigada." "Com o quê?" "Você não está no salão todos os dias e sei lá. Estou desconfiada de que para mim é sério, não sei como provar." "Fala logo." Preocupou-se ansiosa. "Nós sempre confiamos na Anita. No começo, quando ela nos prestava contas, nem queríamos ver, lembra? Ela sempre foi muito honesta, mas há mais de 1 ano venho percebendo compras de materiais que acho que é demais, entende? E nos últimos tempos, essas compras têm aumentado e os produtos desaparecidos. Verifiquei o número de clientes e se manteve. Nós temos um grande salão, Lucy. Temos hoje 20 funcionários, sem contar você e a Anita. Não estou duvidando de você, mas tem certeza do que está me dizendo?" Perguntou bem séria. "Lamento, mas tenho certeza sim. Não fiz nenhum balanço, muito menos pedi prestação de contas. Andei verificando os materiais que estão lá num dia e somem no outro. Acho que isso vem acontecendo desde que a Anita começou a ter um envolvimento com o Fábio, que é justamente o representante e fornecedor da principal marca que usamos."
Isabelle se levantou, foi até a pia onde espalmou as mãos no mármore e ficou olhando através da janela. Respirou fundo, voltou-se para a amiga e afirmou: Isso é muito sério, Lucy. Eu sei. Você não está acompanhando como antes e, verifique, não estamos fazendo retiradas de valores como antes. Aliás, nossos vencimentos caíram, se observar. Fala-se em crise, mas o número de clientes é basicamente o mesmo. A compra de material aumentou, assim como os gastos com eles, pois os preços se elevaram. Não vejo a Anita, que sempre cuidou de tudo isso, fazer uma pesquisa de mercado, procurar outros fornecedores e produtos diferentes. E o nosso contador, o que ele pode dizer? O contador? Pense comigo, Isabelle. Se eu faço compras de produtos e é o meu marido quem fornece as notas fiscais, eu as entrego para o contador, a contabilidade vai bater. Agora, se esses produtos são retirados do salão, que não na forma de uso dos clientes, é outra coisa ainda. Você acha que além de superfaturados, os produtos estão sendo retirados de lá e não são usados nos clientes? Pequena pausa e perguntou: Belle, são produtos caríssimos. Hoje em dia contamos com mais de 100 tratamentos diferentes e os produtos são bem caros. É a Anita quem controla tudo isso. Não seria algum funcionário? Não sei, mas se fosse. A Anita é esperta. Ela já teria percebido isso. E você confia no Betinho? Isabelle perguntou. Confio. É o funcionário que está há mais tempo com a gente. Você está desconfiando dele? Não. Estou pensando que ele talvez possa nos ajudar. Ele dá conta de muita coisa que acontece naquele salão, não só de produtos. Isabelle pensou um pouco e perguntou: Você acha que ela faz isso sozinha? Não creio que envolva funcionários, mas que o Fábio está envolvido, isso está. À noite de madrugada, sei lá, a Anita é quem fecha e abre o salão. Nunca confiou isso a ninguém. Lembra que quando ela viajava, ficava louca da vida quando deixávamos o Betinho fechar o salão? Fazia questão de que uma de nós fechássemos as portas, verificasse tudo? Um instante reforçou. É estranho, ela não dá falta dos produtos. Alguns desses produtos são pequenos, como os cremes dos esteticistas, de massagem, os da podologia. Não são só os frascos grandes, como os de shampoos e cremes de cabelo. Será que não pode ser um funcionário que põe no bolso? E a Anita não vê isso? Eu duvido. O que você quer fazer, Lucy? Isabelle estava insegura, como em diversas decisões em sua vida. Não é o que eu quero fazer, trata-se do que tem que ser feito. Nós vamos ter de falar com ela, mas você já sabe o que vamos enfrentar, né? Quando? Hoje à tarde. Isso não pode continuar. Essa dúvida não pode existir. Tudo bem, Lucy. Vou chamá-la para irmos ao salão. Assim os maridos ficam fora disso. Isabelle sugeriu. Por mim, ótimo. Estou ansiosa por causa dessa situação. Tudo bem, vou ligar para ela e te aviso. Isabelle decidiu. Então tá, eu vou indo. Ainda tenho de fazer almoço. Lucy disse ao se levantar. Que tal sairmos nós quatro para almoçarmos juntos? Deixa o Pedro chegar do jogo de futebol. Pode ser, boa ideia, porque aí escapamos da cozinha. Lucy riu e concordou. Quando voltarmos, vamos conversar com a Anita. E assim foi feito. Era final da tarde de domingo quando as 3 sócias se reuniram no salão. A princípio, conversaram sobre assuntos sem importância. Anita reclamou de não ter sido convidada para o almoço naquele dia. As amigas disseram que não foi planejado e por isso não a chamaram. Na verdade, esqueceram. Podia-se notar Anita apreensiva, desconfiada e inquieta. Estranhou aquela reunião de última hora. Em determinado momento, Lucy revelou sua desconfiança e Anita perguntou como se não tivesse entendido. E o que você quer dizer com tudo isso, Lucy? Perguntou enquanto acendia outro cigarro. Eu não quero dizer nada, Anita. É só pelo fato de ser você quem efetua as compras e controla o estoque. Nós queremos saber o que está acontecendo. Os produtos são comprados por preços bem mais caros, nos últimos tempos em maior quantidade, e já te falei, precisamos de uma explicação. Os produtos foram usados. Posso controlar as compras e o estoque, mas não consigo controlar o uso deles pelos funcionários do salão. Você fica enfiada na sua salinha de depilação e não vê nada do que está acontecendo fora de lá. E você, Belle,
Nem pode falar nada, porque nem está vindo aqui. Levantou-se irritada, sacudindo a cabeça negativamente, parecendo inconformada, e esbravejou. Eu sabia que qualquer hora dessas vocês iriam achar alguma coisa para me acusar, só porque sou casada com o Fábio, que fornece os produtos. Casada você não está, né? Vocês vivem juntos? Lucy comentou sem pensar. O que dá no mesmo, respondeu agressivamente. Sim, eu sei, me desculpa, pediu Lucy. Por estarmos juntos, vocês não têm o direito de desconfiarem de mim sobre as compras que faço. Anita defendeu-se. Por que não mudamos de marcas e de fornecedores de vez em quando? Lucy indagou. Porque o Fábio faz o melhor preço para nós, tornou a outra de forma rude. Você tem feito pesquisas de mercado? Inquiriu Lucy. Lógico. Vocês querem me acusar de quê? Anita indagou nervosa, acendendo outro cigarro. Só queremos entender o que está acontecendo, Anita. Não precisa reagir assim. Isabelle falou mais branda. Tudo bem, mas podemos arranjar um funcionário para cuidar disso, certo? Alguém que entenda e saiba o que está fazendo. O que você me diz? Lucy foi firme. Você sabe o que está fazendo, Lucy? Sabe que está colocando a nossa amizade e a nossa sociedade em risco, não sabe? Anita perguntou em tom duro e não deixou a sócia responder. Se teve alguém que se dedicou dia e noite por este salão, fui eu. Vocês só participam dos lucros, praticamente. Eu que dei um duro danado em tudo e para tudo. E o que recebo agora? Desconfiança. Isso é ingratidão. Mas tudo bem, vocês vão se arrepender disso. Além do que... E continuou falando e descrevendo os seus feitos. Anita, se fez tudo certo, não tem pelo que se preocupar. Só vou te pedir desculpas. Muitas desculpas se estiver tudo certo, disse Lucy. Eu quero tirar essas dúvidas da minha cabeça, só isso. Eu vi vários produtos em um dia que não estavam mais nos mesmos lugares no outro. Procurarei e sumiram. Ninguém sabe, ninguém viu. Vamos ficar mais de olho. Vocês não têm nada a temer se tudo estiver certo. Anita, Isabela interrompeu. Pelo que vejo, a Lúcia está ocupada e você sobrecarregada. Se dermos o encargo do estoque para outra pessoa, você ficará mais folgada. Podemos colocar um funcionário de confiança para cuidar disso. Podemos delegar essa função ao Betinho. Ele conhece produtos, sabe lidar com o fornecedor e terá tempo para as pesquisas. O Betinho? Ele é o primeiro da lista de quem desconfio. Pode muito bem ter levado produtos para casa. Vai saber se não está cuidando da mamãe dele e de outras amiguinhas. Praticamente gritou. Eu confio nele. Lúcia afirmou encarando-a. Também gosto dele. Não acho que seria capaz disso. Isabela admitiu. É porque não estão atentas ao que se passa ali no dia a dia. Anita disse insatisfeita. Falou muitas outras coisas, mas no final aceitou. Tudo bem. Primeiramente, vamos ver se ele tem condições de fazer isso, porque eu não. E foi interrompida. Primeiramente, não existe. Não sei por que tem pessoas que insistem em usar isso. Primeiramente, não existe. Segundamente, não existe. Terceiramente, não existe. Você não fala. Primeiramente, vamos ao cinema. Segundamente, vamos tomar um lanche. O correto é, em primeiro lugar, vamos ao cinema. Em segundo lugar, vamos tomar um lanche. Em terceiro lugar, vamos... Vai para o inferno, Isabelle. Ela berrou. Estamos com um assunto tão importante e você vem com essas besteiras. Eu falo como eu quiser. Não vou me vigiar por sua causa. Estou aqui falando que não concordo com aquele idiota tomar conta do estoque. Já estou com ele por aqui. E fez um gesto passando a mão por cima da cabeça. O Betinho trabalha muito bem, Anita. Talvez esteja achando ruim porque algumas das suas clientes deixaram de fazer o cabelo com você e passaram a fazer com ele. Lucy comentou. Elas foram para ele porque minha agenda estava cheia. Não me fizeram falta, defendeu-se. Talvez você não esteja percebendo o mau uso dos produtos por parte dos outros funcionários, justamente por estar sobrecarregada. Lucy tentou ser mais branda. Vai ser bem melhor o Betinho ter essa função. Tá. Tudo bem, Anita concordou a contragosto, mas lembrem-se muito bem do que estão fazendo. Aquela conversa deixou um clima bem desagradável entre as amigas. A desconfiança é um veneno corrosivo. Eis a importância da fidelidade. Conversaram mais um pouco e depois se foram.
Quando Isabelle chegou à sua casa, percebeu que havia mais alguém lá, além de Pedro. Ela parou por um instante no corredor e ficou observando a conversa para saber de quem se tratava. Não demorou e reconheceu a voz de Ailton, seu irmão, que não via há muito tempo. Isabelle acelerou os passos e adentrou satisfeita ao vê-lo. Nossa, que milagre é esse! Caminhou até ele, abraçou com carinho e foi correspondida. Quase não o deixo entrar. Pedro brincou. Não o reconheci também? Eu só o vi uma vez, no dia do nosso casamento, e nunca mais. Agora aparece aqui barbudo e me chamando de cunhado. Eu ia deixá-lo lá fora. Acharam graça e a irmã falou. E essa barba aí? Achei que ficou bem em mim, respondeu parecendo forçar um sorriso. Que bom te ver. O que conta de novo, Ailton? Tornou ela feliz de verdade. Não muita coisa, disse ao se sentar. Muito trabalho. Onde está morando? O que está fazendo? Quis saber animada. Pedro notou que Ailton pareceu constranger-se, talvez pela sua presença, pois falava pouco. Por isso pediu licença e foi para outro cômodo, dizendo ter um assunto importante a tratar por telefone. Mal me sustento. Não tenho muitas novidades. Como assim mal se sustenta? Você é um médico. Um médico que faz residência não ganha quase nada. Não sabe disso? Mal pago as despesas de uma casa que divido com colegas. Além de tudo, não é fácil ter de enfrentar a convivência difícil, a inconveniência de alguns. Abaixou o olhar. Ailton esperou que a olhasse. Estou percebendo algo diferente em você, falou baixinho, sentando-se ao seu lado. Está acontecendo alguma coisa? Não. Dissimulou e sorriu levemente. E você fala de você, dos seus planos e o salão. Isabelle sentiu algo estranho, mas decidiu não insistir e conversou sobre o que ele queria. Por fim desfechou. Então é isso. O salão está desse jeito, sorriu. Sempre aparece uma coisinha aqui e outra ali. Exigências, normas, mas no final das contas é tudo muito bom. Gosto de quando estou lá. As conversas me distraem muito. Cada um tem um caso, uma história para contar, damos muitas risadas. Estou feliz por saber que você está bem, ao contrário da Rafa. Você viu como ela está? Vi. Se já não estiver envolvida, parece uma garota de programa. Não quero julgar. Nada contra roupas ousadas, vamos dizer assim. Ela comentou. Eu entendo o que você quer dizer. Eu também não tenho nada contra. Nós percebemos porque somos irmãos. Sabemos das condições dela. A Rafaela não ganha para isso. O pai não tem condições de bancar. Você não ouviu as amigas que ela arrumou repentinamente? E o carro? Um carro daqueles custa uma fortuna. Carro, amigas? Isabelle não sabia e ficou surpresa. Mulheres bonitas, muito bem arrumadas, carros caros, mas... O irmão suspirou fundo e contou. Fiquei 3 dias lá na casa do pai e foi suficiente para ver muita coisa. Aliás, a Vera está no mesmo caminho. Toda bem arrumada, com coisas caras, mas não tenho nada com isso. Veio até dando em cima de mim. A Vera? Deixa pra lá. Estou preocupada com a nossa irmã. Ele admitiu. Eu estava em Campinas ainda quando dei uma olhada nas redes sociais. Só vi fotos da Rafaela em viagens distantes, passeios arrojados. Sabia que ela foi para a Europa, foi para o Canadá e Estados Unidos? Não. A irmã se admirou novamente. Com que dinheiro? Que tipo de serviço é esse que se ganha tão bem? Faz um século que não olho a internet. Vá ver, Belle. Vá ver para saber do que estou falando. Sei que não temos nada com isso, que ela é maior de idade, mas não está certo. O futuro não demora a chegar. Como vai ser? Eu disse isso para ela. Enervou-se. Não sei o que está fazendo, mas vai fazer isso para o resto da vida? Perguntei isso para ela. Isso é resultado da falta de mãe. Não concordo, Belle. Porque eu e você tomamos outros caminhos, porque fizemos escolhas diferentes e também ficamos sem mãe. Quando eu saí de casa, por não suportar mais viver ali, a Rafaela quis ir junto. Naquela época, eu não poderia custear as despesas dela. Afinal, eu, a Lúcia e a Anita dividíamos exatamente tudo. A Rafa não trabalhava e... Espere um pouco, ressaltou o irmão. A Rafa não se qualificou para nada. Parou com os estudos. Após o ensino médio, ficou na boa vida. Você conseguiu se sustentar porque estudou. Foi esforçada e abraçou todas as chances que apareceram.
Lembro quando trabalhava no banco e ainda ficava até tarde fazendo unha naquele antigo salão onde começaram. Sábado ficava o dia todo. Ainda dava uma graninha para a Rafaela comprar as coisinhas dela. Ela não quis fazer faculdade. Se tivesse tentado, o pai pagaria, mas não. Se você a tivesse levado junto quando foi morar com suas amigas, ela estaria dependente de você até hoje e também estaria aprontando. Uma vez eu vi a tia Carminda dizer: todas as vezes que você se propuser a ajudar alguém ou a dar alguma chance para alguém se recuperar ou se melhorar antecipadamente, estipule um tempo para isso ou fará um dependente. Alguns minutos de silêncio e ela perguntou, ainda preocupada com ele: e você? Eu o quê? Está tudo bem com você, Ailton? Estou te achando tão diferente. Você já se sentiu diferente? Diferente como ela quis entender. Sentiu um vazio, uma saudade de não sei o quê. Está sentindo isso? Estou me sentindo diferente com o passar dos anos. Talvez esteja amadurecendo. Ela sorriu ao brincar. Há algum tempo você era tão alegre e extrovertido. Às vezes chego a pensar se estou ou não fazendo as coisas certas. Trabalho tanto, estudo tanto, mas... Ele titubeou, parecia inseguro. Mas o quê? Não sei bem para que tudo isso. Você tem saído e se divertido? A irmã quis saber. Saio, às vezes com alguns amigos, mas não acho mais graça nas coisas nem na vida, ele confessou. Isabelle ficou atenta. Achou estranho o irmão dizer que não achava mais graça na vida. Aquilo deveria ser no mínimo preocupante. Seria um grito silencioso de socorro. Desde quando começou a se matar de estudar para entrar em medicina e a Rosa despencou para morar lá em casa com os filhos, você ficou assim. Eu notei isso. Assim como, fechado, sem conversar mais com a gente. Por isso eu estranhei muito você ter vindo aqui hoje. Ailton fez um gesto evasivo ao sacudir os ombros e envergou a boca para baixo rapidamente. Sei lá, as coisas estão sem graça, é isso. Sem perder tempo, o rapaz levantou-se e avisou. Estou indo. Não quero pegar a estrada muito tarde. Daqui até Campinas é perto. Não vai não. Vou pedir uma pizza. Nossa conversa não terminou. Terminou sim. Não estou disposto hoje. Outra hora a gente conversa. Outra hora quando? Daqui a 2 anos? Ah, você sabe que não é assim. Ailton, estou te achando muito para baixo. Saia, passeie, arrume uma namorada. Faça psicoterapia. Psicoterapia é algo que eu gostaria, mas não tenho tempo. Agora preciso ir. Ailton se levantou, beijou-a na testa e saiu procurando Pedro para se despedir.